Mais uma vez, obrigado, caríssima Sheila Fernandes. E há uma máxima em filosofia que se diz assim: para que se tornes bom filósofo, tens que ter a capacidade de escuta. E nós tivemos esse cuidado de poder ouvir atentamente os caríssimos colegas do painel e com muita engenharia, com muito conhecimento que puderam trazer aqui para que de facto nós possamos também fazer uma nossa autoanálise. Relativamente a esta questão, Sheila, permita-me, antes de poder dar resposta a esta problemática, eu gostava de trazer aqui uma nuance relativamente à temática. Falou-se bem, luto é perda, não é? De um ente querido, mas nós aqui vamos olhar para um conjunto de reações. Há uma perda significativa que pode ser por via de uma morte. Esta perda que se traz, ela pode ser vista de dois aspectos: perda física e emocional. Nessa perspectiva emocional, nós vamos olhar, se calhar, para a visão que se traz aqui, a questão da pressão social. Nós vamos trazer aqui uma nuance que tem a ver com o deserto do luto. Repare que a nossa abordagem tem a ver com o início da relação após luto. Então, nós vamos trazer essa visão no que tem a ver com o deserto do luto. O luto é um deserto. Esse deserto vai permitir com que as pessoas deem-se um tempo a si mesmo, conheçam-se, para então poderem olhar para novas nuances. Como reinvestir para a sua vida, como voltar para o seu contexto normal após a perda do seu ente querido ou do seu parceiro, e enfim. Nesta visão, não é, do deserto do luto, nós vamos encontrar dois aspectos. A questão da solidão que se disse aqui, mas nós vamos acrescentar a solidão social e a solidão emocional. A questão da pressão social após a perda do seu ente querido ou do seu parceiro, e depois vem aqui a questão familiar, porque aqui a questão familiar é muito envolvente. As famílias colocam muita pressão, como disse muito bem a nossa psicoterapeuta, não é? Que está muito à volta a questões dos traumas. E esta questão da solidão social, infelizmente, é que vai beliscar, porque as pessoas são livres de poderem dar-se esse tempo. E repare que o nosso caríssimo colega aqui do painel, o Elvas, na condição de pastor, e embora também desenvolvedor de outras áreas, ele traz aqui um aspecto na visão bíblica ou cristã. Não é? Não se pode, de modo algum, olhar para um tempo taxativo, como disse bem também aqui a colega. Não se pode olhar. Cada um deve, de certa forma, olhar para o seu tempo. Não é? Porque nós, quando perdemos alguém, nós não somos obrigados a esquecer essa pessoa. Mas também nós não somos obrigados a continuar a viver como se essa pessoa estivesse a andar conosco todos os santos dias. Então, a pressão que se traz na perspectiva da solidão social, se nós permitirmos com que os outros nos afetem, nós vamos nos deixar levar em função daquilo que os outros trazem. Nós é que temos que ter a amabilidade de poder colher dentro de nós o juízo perfeito, o momento, a altura exata, para então podermos definir o que é que nós perspectivamos após a perda do nosso ente querido. Aqui vem as questões da solidão emocional. O que é que eu sinto? Que tipo de sentimento é que eu estou a vivenciar nessa altura, nesse momento? Será que perdendo alguém eu devo entrar logo para uma outra relação? E qual é o time? 6 meses? 1 ano? Quer dizer, nós não podemos de modo algum deixar com que os outros nos coloquem essa pressão. Não. Eu tenho que saber vivenciar os momentos com quem eu partilhei com essa pessoa. E saber respeitar o meu momento comigo mesmo. Para que depois eu não entre numa relação a viver, de certa forma, os episódios da relação passada. Porque eu tenho que me dar um ciclo. Eu tenho que entrar para uma nova fase. A tal fase que se trouxe aqui a questão do estágio da vida. Porque eu, quando entrar para uma nova relação, eu tenho que entrar para um outro propósito de vida. Claramente eu não hei de esquecer a minha parceira ou o meu parceiro. Não. Ficarão as lembranças, os bons momentos, mas eu tenho que voltar ao meu mundo normal para que, de certa forma, eu consiga eliminar o deserto do luto. Agora, aqui tem uma nuance. Infelizmente, existem fatores culturais. Porque há mortes e mortes. Então, eu gostava de ficar aqui para não me alongar. Penso que... Agora vou puxar.